Doutores, o telefone não para, doutora Maria Ângela Badalotti, doutor Álvaro Petraco, as pessoas ligando sem parar. A Rosa de Gravataí quer saber sobre formigamento nas mãos e dores no corpo, se é normal na menopausa. Isso é um dos sintomas do climatério da menopausa, sem dúvida nenhuma. São sintomas neurovegetativos, insônia, formigamento, dor muscular, irritabilidade, falta de atenção. Tudo isso faz parte de uma gama de sintomas que acompanham essas flutuações hormonais dessa fase. Simone toma anticoncepcional há muitos anos e acontecem sangramentos em algumas das suas relações sexuais. Então, qual é o problema? Qual pode ser o problema? Porque assim, de longe... A Simone precisa ir ao seu ginecologista. Tá, o seu ginecologista. Porque quando tem esse tipo de queixa, isso tem que ser bem avaliado. A avaliação fundamental começa pelo exame físico, porque tem que ser bem avaliado o colo do útero, o útero em si, para depois pensar que pode ser o anticoncepcional, um escape do anticoncepcional. Então, se ela está com esse sintoma, tem que ser avaliada, porque pode ter uma série de alterações, principalmente de colo de útero e de corpo de útero, que podem provocar esse sintoma. Pois então já imediatamente no seu ginecologista. E o Roberto liga, diz que a sua mulher continua menstruando e engravidou aos 48 anos. Pode. Daqui a pouco nós falamos... A chance de gravidez é extremamente baixa. A fertilidade humana é baixa. Tá? A chance de um casal engravidar numa relação sexual no período de ovulação é em torno de 20%. Esse número vai mais ou menos até os 35 anos. Depois começa a declinar lentamente. Depois dos 43 anos, a chance de gravidez espontânea é muito, muito baixa. Ela pode ter uma fertilidade maravilhosa. E pode, de uma hora para outra, ovular bem e engravidar. Não tem dúvida nenhuma. Por isso que a anticoncepção faz parte dessa fase da vida, tem que ser levado em consideração e é extremamente importante que se avalie o melhor método de anticoncepção para essa mulher nessa fase. E qual seria o melhor método nessa fase delicada? Cada mulher precisa de um tipo de contracepção. Né? Pode ser uma anticoncepção hormonal, mas pode ser uma anticoncepção mecânica, um DIU, e aí depende de avaliar uma série de fatores. Estão perguntando sobre um medicamento que se chama Equilide. E qual orientação para usá-lo? Primeiro tem que ver se essa é a melhor indicação. Equilide é um medicamento que pode ser utilizado para tratar os calorões. Foi um dos medicamentos não hormonais que foram citados anteriormente. Então é uma das drogas das quais se lança a mão, né? No caso de calorões. 30% a 40% das mulheres vão ter melhora dos calores com ele. Se usa Equilide em uma dose baixa. Para esses casos, o uso tem que ser intermitente, usa um período e para outro período pelos efeitos colaterais, mas é uma das boas drogas não hormonais a serviço do tratamento. Se usa também para outros, falávamos na época de amamentação. Porque esse medicamento, na verdade, a origem dele é para reduzir a ansiedade. Em dose baixa, ele funciona também como antidepressivo, então nessa fase da vida ele entra bem também como isso. E ele tem como um efeito colateral, que em alguma fase da vida é para o bem, em outras fases não tanto, que ele aumenta a liberação de leite para as mamas. Então também pode ser usado, às vezes tem pessoas que usam um período de lactação para tentar aumentar o leite. E não tem hormônio, um remédio que não tem hormônio. A Tânia na linha. Alô, Tânia. Oi, Tânia. Tudo bom? Teu Tânia com o chapeuzinho? Sim. O meu também. Tânia, diga. É o seguinte, a minha filha tem 25 anos e tem ovários policísticos. Eu gostaria de saber se é possível engravidar tendo esse problema. Obrigada. Legal, Tânia. Muito obrigada, um beijo. A filha dela que tem ovários policísticos, 25 anos. É possível engravidar, sim. O que são ovários policísticos? Ovário policístico é uma alteração que envolve, vamos dizer, todo o organismo, que tem 3 elementos principais para a gente poder fazer o diagnóstico. Ela tem alteração menstrual porque ela não ovula. Na grande maioria das vezes, em vez daquele período fértil todo mês, esse período fértil não acontece. Então, o ciclo menstrual fica bagunçado. Geralmente, demora para menstruar. Ela pode ter sinais de uma produção excessiva do que a gente chama de hormônios masculinos. Então, tem tendência a ter mais pelos, a ter mais acne, a aumentar de peso com facilidade. E tem uma característica especial dos ovários na ecografia. Então, se alguém tem 2 dessas 3 características, tem o que a gente chama de síndrome de ovários policísticos.
E qual é a importância disso tratável? para a fertilidade? A gente induz a ovulação. O problema dela na questão da gravidez é a não ovulação. Então, a gente induz a ovulação. Mas, super importante, antes de começar isso, quer seja para a gravidez ou para tudo do ovário policístico, é manter peso. É tentar não aumentar o peso. E quem já está acima do peso, perder peso. Às vezes, a gente não precisa nem medicar. Fecha a boca. Só com a perda de peso, ela já começa a ovular espontaneamente. Interessante. Bernadette na linha. Alô, Bernadette. Alô, Tânia, tudo bem? Tudo. Tânia, o negócio é o seguinte, 2 anos sem menstruar, 2 anos sem menstruar. Sim. E gravidez. Fazemos o quê? Quantos anos tu tens? Vou fazer 50. 2 anos sem menstruar e tu estás grávida? Sim. Que fantástico, olha que maravilha. Tá feliz? Bastante. Que amor. Já tivesse Sim, já, eu tenho um menino. Olha que graça. Um beijo, vamos saber dos doutores. Te adoro. Um beijo, obrigada. Mais uma vez, a importância de anticoncepção nessa fase da vida. Dentro do que é extremamente raro engravidar. Sim. Aos 50 anos. 50 anos. Ela estava 2 anos sem menstruar. Existe um cálculo da... Ou talvez essa menstruação não seja... Existe um cálculo da Organização Mundial da Saúde que dos 43 anos até a menopausa, que é em média de 51 anos, 5 a 7% de todas as mulheres venham a engravidar. Ou seja, é um número extremamente pequeno. Mas... E aqui está... Olha, duas perguntas. Duas perguntas, exatamente. Chegaram agora nesse nosso, digamos, na nossa pequena pesquisa, não? Então, pequeno, mas é importante a gente reforçar que quem não tem intenção de gravidez nessa fase tem sim que se preocupar com a anticoncepção. 2 telespectadoras ligaram, querem saber a opinião dos doutores sobre os hormônios bioidênticos. Hormônios bioidênticos? São, provavelmente... Me perdoe se eu... Não sei, hormônios? A gente tem os medicamentos que foram inicialmente desenvolvidos por um determinado laboratório, né? Tem os genéricos, e tem os outros... um laboratório desenvolve uma patente, eles retêm essa patente por 10 anos e depois outros laboratórios podem produzir essa mesma droga. Isso, em geral, são os bioidênticos. Né? Doutores, lhes pergunto... tínhamos até uma outra reportagem, uma matéria para mostrar. Os senhores podem permanecer um pouco mais? Sim. O público pede sua presença e é magnífico que os senhores possam, através de um programa de televisão como o nosso, que é muita honra da TV Com, de nós todos, prestar um serviço de utilidade pública, como eu digo sempre, de esclarecimentos e levar as pessoas à luz. Tem um livro que está sendo lançado, eu não posso esquecer. Mas já voltamos.